A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez, diante da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para gravar mais uma análise e abordagem agora do primeiro trimestre do ano de 2021, onde nós teremos o prazer de estudar o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nesse trimestre, o comentarista é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é o pastor líder ali das Assembleias de Deus em Jundiaí, também presidente do Conselho de Doutrina da CAGDB e também da Comissão de Apologética da CGADB. Tenho certeza, meus queridos, que será um trimestre muito abençoado para o nosso crescimento espiritual, irá contribuir muito para nós termos uma visão diferente do mundo que nós vivemos e dos acontecimentos atuais da sociedade. E, mais uma vez, estamos também duplamente alegres pelos nossos irmãos que estão conosco nesta análise e abordagem. Queria pedir, primeiramente, para o nosso irmão evangelista Caramuru Afonso Francisco, por favor, saúde os nossos ouvintes. A paz do Senhor, irmão Humberto, a paz do Senhor, pastor Serafim, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando nesta abordagem do trimestre. É mais um prazer imenso estarmos dando início a mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical e um ano que esperemos que seja um pouco menos turbulento que o ano passado e onde nós já iremos estudar um tema importantíssimo que é sobre o verdadeiro pentecostalismo, para que nós lembremos que somos pentecostais e o que é ser pentecostal, que muita gente não sabe nem o que é ser pentecostal. Muito obrigado, evangelista Caramuru, seja bem-vindo. Pastor José Serafim de Oliveira, nosso amado pastor, por gentileza, saúde os nossos irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical. Amém. Nós saudamos nossos amados irmãos, com paz do Senhor, irmão Humberto, pastor Caramuru, família, e os nossos amados irmãos que estão nos dando o prazer de participar. Nós vamos estudar esse trimestre um assunto de suma importância e nossa oração é para que o estudo desse trimestre não enriqueça apenas a cabeça, mas que ele possa surtir efeito, que possa haver um grande avivamento no trabalho e o Espírito Santo quer atuar com mais força e mais vigor, dependendo da nossa disposição em deixar o Espírito, dar liberdade ao Espírito Santo de trabalhar. Crente não batizado com o Espírito Santo podem receber o batismo agora nesse trimestre. Os batizados já estão meio frios, podem ser renovados e os dons espirituais serem concedidos. Esperamos ver um grande avivamento nesse trimestre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, pastor José Serafim. E meu irmão Caramuru, o senhor começou levantando justamente essa questão e já queremos começar precisando entender o que é pentecostalismo, irmão Caramuru. Sim, o nosso trimestre tem como título o verdadeiro pentecostalismo. O que é ser pentecostal? Quando a gente fala em pentecostal, a gente lembra de Pentecostes. E a gente vai na Bíblia e a gente vê que Pentecostes era a segunda festa judaica de grande importância, né? Havia 3 grandes festas no calendário judaico, as 3 festas instituídas por Deus. A Páscoa, o Pentecostes, também chamado Festa das Semanas, e a Festa dos Tabernáculos. A Pentecostes é a palavra grega que quer dizer 50, tanto que todo brasileiro sabe aí que penta quer dizer 5, porque o Brasil é pentacampeão mundial de futebol, então penta e 5, Pentecostes é 50. O que é a festa de Pentecostes? Ela tinha esse nome grego, porque ela ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então, tinha o dia da Páscoa, mais 49 dias, 1 mais 49 dava 50. E nesta festa, os judeus celebravam e celebram até hoje 2 coisas. O início da colheita, os primeiros frutos
da colheita, então a festa de gratidão a Deus pelo início da colheita, e também eles celebravam a entrega da lei no Monte Sinai, porque a lei foi entregue 50 dias depois que o povo saiu do Egito, que foi justamente quando ocorreu a Páscoa. Então, por que nós nos chamamos pentecostais? Porque justamente no dia de Pentecostes, do ano 29 ou 30, tem uma discussão aí de data por causa do calendário, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, e antes de subir aos céus, ele disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, atendendo à ordem de Jesus, e no dia de Pentecostes, é o que diz a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali eles foram revestidos de poder. E começou o trabalho da igreja. Pedro e os apóstolos pregaram naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram, e aí começou o trabalho da igreja, que é o trabalho da evangelização, que é a continuação da pregação do evangelho, a continuação do ministério de Jesus. E por que nós somos chamados pentecostais? Porque nós cremos que, da mesma maneira que o Espírito Santo atuou no dia de Pentecostes, ou a partir do dia de Pentecostes, ele atua até o fim do tempo da igreja, que é no arrebatamento. Então, o Espírito Santo ele não mudou, ele é Deus. Então, assim como ele revestiu de poder os discípulos no dia de Pentecostes, assim como ele distribuiu dons espirituais para os discípulos, para os salvos, nos dias dos apóstolos, ele continua fazendo isto até hoje. E vai fazer até o dia do arrebatamento da igreja. Então, por isso que nós somos pentecostais. Ou seja, a realidade que começou no dia de Pentecostes continua até hoje. E por que continua? Continua porque o Espírito Santo é Deus, Deus não muda, e Jesus disse que os discípulos, para poderem cumprir a sua ordem de pregar o evangelho, eles teriam que ser revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder continua sendo uma necessidade. É por isso que nós somos chamados pentecostais. Perfeito, pastor. Muito boa a sua explicação. Realmente, eu acredito que muitos irmãos, até mesmo irmãos que foram recentemente convertidos, não tinham esta abrangência, né, do que é o pentecostalismo. E eu queria que o nosso irmão, pastor José Serafim, dando seguimento a esse entendimento, no pentecostalismo nós temos um personagem principal, que é o Espírito Santo. Eu queria que o senhor falasse, pastor José Serafim, o que a Bíblia nos diz sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Amém. É muito oportuno podemos falar de algo tão importante, e eu já quero iniciar dizendo que o Espírito Santo não é apenas uma força ativa, como há um grupo que diz que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa atuante. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, uma força ativa não se entristece, mas uma pessoa pode se entristecer. O Espírito Santo fala. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. A igreja de Antioquia estava jejuando e orando. E orando eles, disse o Espírito Santo: apartar-me a Saulo e a Barnabé para a obra a que eu tenho chamado. Então, quem fala é uma pessoa. O Espírito Santo dirige. Atos 8 e 39. Ele dirigiu Filipe para sair de Samaria e ir a Azoto,
porque Deus tinha lá uma grande obra para realizar. Então, é uma pessoa ativa, trabalha, se manifesta, fala, dirige, entristece, ajuda, auxilia. É uma pessoa maravilhosa. E o Espírito Santo é Deus. Ele participou da criação. Gênesis 1:26. Deus disse no plural, não disse no singular. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem que atuava aí? Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, atuando na obra da criação. Então, o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias e Safira mentiram, dizendo que tinha vendido a propriedade por um determinado preço, porque queriam segurar parte da herdade, o apóstolo Pedro os repreendeu, dizendo que vocês não mentiram a homem, mas mentiram a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque pôs Satanás em vosso coração para mentirdes ao Espírito Santo. Vocês não mentiram a homem, mas mentiram a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, com todos os atributos da divindade. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele está na igreja, com a igreja atuando dentro da igreja. E aproveitando essa visão, eu quero já dizer que muitos crentes, muitos, dizem que no período da grande tribulação o Espírito Santo será retirado da terra. Ele não pode ser retirado porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é onipresente. Então, a igreja, sim, será arrebatada. Mas o Espírito Santo permanecerá aqui na terra. E ainda ele tem muito trabalho a realizar. O Espírito Santo, assim como Jesus e o Pai, ele trabalha. Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o Espírito Santo estamos vendo, contemplando, assistindo o seu trabalho contínuo, ininterrupto, e isso no mundo todo. Então, também teve uma ocasião em que correu aí uma certa crença de que o Espírito Santo não podia ser glorificado, e queriam até tirar da harpa, acrescentar alguns hinos que enaltecem o Espírito Santo. E quando alguns conversaram comigo sobre isso, eu pude responder, se o Espírito Santo é Deus, ele pode e deve ser glorificado, sim. Então, podemos glorificar o Espírito Santo. Podemos amar o Espírito Santo. E ele aceita, sim, a adoração, porque ele é Deus. E sendo Deus, todos os atributos da divindade estão congregados e reunidos na sua maravilhosa pessoa. Amém. Graças a Deus, pastor. E é verdade, né? A Trindade, ambos os personagens da Trindade são Deus. E o que muda, o que muitos não entendem, é a forma de atuação, né? Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele tinha uma forma de atuação diferente, era uma forma de atuação sob medida em determinadas pessoas. E no plano de redenção, o Espírito Santo também tem a sua forma de atuação. Eu queria que nosso irmão Caramuru falasse um pouquinho de como se dá essa forma de atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Sim, como disse o pastor Serafim, o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele é eterno, né? Até nós lemos lá em Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então veja que a Bíblia fala que o Espírito é eterno. Na criação, como disse o pastor Serafim, o Espírito Santo já se encontrava, né? Nós vemos ali em Gênesis 1 e 2,
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é eterno, ele é Deus, e, sendo Deus, ele participou da elaboração do plano da redenção. É o plano da salvação, que a Bíblia diz que foi formado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que iria criar o homem, que o homem iria pecar, e Deus queria salvar o homem. Então, isso já foi decidido pela Trindade, por Deus, e o Espírito Santo estava ali naquela decisão, e cada um atuou, como disse o irmão Humberto agora, cada um atua numa determinada maneira ao longo deste plano da redenção. Para a gente entender como o Espírito Santo atua no plano da redenção, existe uma figura bíblica que nos explica muito sobre isso. Os irmãos sabem que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo, lá no Rio Jordão, ele veio em forma de pomba. E não é por acaso que ele veio em forma de pomba. É porque a pomba, ela simboliza o Espírito Santo, e a gente vai ver como essa simbologia está aplicada na atuação do Espírito Santo. Se nós abrirmos a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 8, nós vamos ver a história de uma pomba. A pomba que estava na Arca de Noé. Aliás, eram 7 pares de pombas, né? Mas a Bíblia fala da pomba, e nós vamos ler lá no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 8, que quando a arca atracou ali no Monte Ararat, parou de chover, Noé queria saber se ele podia sair da arca, ele então soltou uma pomba, está escrito lá em Gênesis 8:8. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Então, a primeira vez que Noé soltou a pomba foi, não tinha onde pousar, porque a água não tinha baixado ainda o suficiente, e ela voltou. O que simboliza isso? Simboliza o Espírito Santo atuando antes da vinda de Jesus. Porque o homem pecou e foi separado de Deus. Pecando o homem, o Espírito Santo não podia habitar nele, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não coabita com o pecado. Então, até a vinda de Jesus, o Espírito Santo, ele não achava pouso no ser humano. Ele não podia habitar no homem, porque havia o pecado. Então, o que o Espírito Santo fazia? Ele atuava sob medida, como foi dito já aí pelo irmão Humberto. Ele visitava as pessoas. Através desta visitação, ele ia, visitava as pessoas traziam mensagens, os profetas, né? Nós vemos que lá em Hebreus, ele disse assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, então eram porta-vozes, então nós vemos o próprio Enoque, foi um profeta, Noé foi um pregador, foi um profeta, Abraão foi um profeta, Moisés foi um profeta, Davi foi um profeta. O Espírito Santo vinha, visitava a pessoa. Não tinha pouso, não podia habitar na pessoa. Então o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, trazia mensagens, dirigia as pessoas, enfim, orientava as pessoas a Deus, mas apenas visitando, nunca habitando. É a pomba que saiu e voltou, porque não tinha pouso. Mas se nós vamos no versículo 10, continua o texto dizendo, e esperou o Noé ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra.
Então, uma semana depois, ele soltou de novo a pomba. A pomba não ficou lá, mas ela trouxe uma folha de oliveira no bico. Aqui, irmãos, é a atuação do Espírito Santo em Jesus. Essa folha de oliveira representa Jesus. Ela estava no bico da pomba. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus não tinha pecado. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Sobre ele veio a plenitude do Espírito Santo. Está lá em Isaías, capítulo 11. Não vamos ler por causa do tempo, mas os irmãos vejam lá que foi profetizado por Isaías que sobre Jesus viriam os 7 Espíritos de Deus. E 7 aqui, como ensina o pastor Serafim no livro dele do Apocalipse, não quer dizer 6 mais 1, quer dizer a totalidade. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo agiu através de Jesus em toda a sua plenitude. Jesus, no seu ministério, ele atuou pelo Espírito Santo. É a pomba com a folha de oliveira. Mas vamos continuar. No versículo 13, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio habitar, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha pago o preço, tinha pagado o preço dos nossos pecados, e por isso, agora, como diz lá em João 7:39, rios de água viva manam do interior de quem crê em Jesus. Por quê? Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós. Ele agora achou pouso. Ele agora está na igreja, o corpo de Cristo. E agora a pregação do Evangelho, a pregação a todas as nações, a toda criatura, por todo mundo, a demonstração do poder de Deus. Então, tudo isso nós vamos ver no Espírito Santo atuando na igreja. Agora é a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. Mas esta igreja vai ser arrebatada. Como disse o pastor Serafim, o Espírito Santo agora não atua mais sob medida. Já não atuava em Jesus sob medida e agora atua plenamente na igreja. Mas esta igreja vai subir. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai voltar a atuar sob medida. Ele vai estar apenas em algumas pessoas. As 2 testemunhas, os 144.000. Aí nós vamos ter na grande tribulação, não que o Espírito Santo vai ser retirado, mas ele vai voltar a atuar sob medida. Até o milênio. No milênio, um pouquinho antes do começo do milênio, quando Israel se converte, aí se cumpre finalmente a parte, por completo, a profecia de Joel. Aí o Espírito é derramado sobre Israel. Aí o Espírito Santo estará em Israel durante o milênio, onde Israel será a nação sacerdotal. E aí termina a história da humanidade. E aí será Deus tudo em todos, como diz em Efésios, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o Espírito Santo, antes de Cristo, atuava sob medida, através dos profetas. Em Cristo, atuou plenamente. Era Deus conosco. Na igreja, atualmente, atua plenamente. Derramado que foi sobre a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele volta a atuar sob medida na grande tribulação, nas 2 testemunhas, nos 144.000. Depois, no milênio, atuará por Israel. E aí, depois, a história terminará. O homem já estará redimido. Graças a Deus. E, irmão Caramuru, indo nesse seu raciocínio, nós temos hoje uma doutrina bastante perigosa, uma doutrina justamente cessacionista desta operação do Espírito Santo no plano de redenção que o irmão comentou. E eu queria fazer uma pergunta tripla para o pastor José Serafim, dando seguimento nesse nosso entendimento. Pastor José Serafim, o que é e para que é o batismo com o Espírito Santo? E ele é atual, pastor José Serafim? O batismo com o Espírito Santo, quando ele veio sobre a igreja primitiva,
no dia de Pentecostes, como já explicou bem o doutor Caramuru, 120 crentes receberam no mesmo instante o batismo com o Espírito Santo. Lucas, escrevendo essa história, ele diz que foram vistas língua repartida como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos calcular 120 pessoas cheias do Espírito Santo, o barulho que deve ter feito, não é? E era a época de Pentecoste, quando os judeus que moravam em outros países se reuniam em Jerusalém para essa festa do Pentecoste. Então, Jerusalém estava com uma superpopulação. E quando ouviram aquele barulho, eles correram à porta do cenáculo e achavam, alguns diziam, estão embriagados. O apóstolo São Pedro, pregando a palavra, ele disse, esses homens não estão embriagados como vocês pensam, mas aqui está se cumprindo a profecia de Joel, Joel 2, versículo 28. E acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então foi o cumprimento da promessa de Joel, a promessa de Deus através do profeta Joel. Ele é atual, ele não foi somente para aqueles dias, ele continua atuando. No versículo 38 do capítulo 2 de Atos, quando os ouvintes perguntaram a Pedro, varões e irmãos, que faremos? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí no verso 38 ele traz uma luz muito forte, porque a promessa diz respeito a vós, os que estavam lá ouvindo, vossos filhos que virão depois de vocês, e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Me parece que aí não deixa oportunidade para uma falsa interpretação. O dom de Deus não era restrito àqueles discípulos naquela hora, mas é para todos os que estavam longe. Nós, os brasileiros, estamos muito longe, tanto no tempo como no espaço, muito longe. Mas a promessa de respeito a vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe. Eu estava longe, nós estávamos longe, mas somos participantes dessa maravilhosa promessa. E os nossos prezados ouvintes, a promessa diz respeito a vocês. Você pode ser cheio do Espírito Santo, pode falar línguas estranhas, pode receber os dons do Espírito, porque a promessa de Deus é infalível. Graças a Deus. Realmente o revestimento do poder é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. E eu gostaria que nosso irmão Caramuru falasse um pouquinho para nós o que são esses dons espirituais mencionados pelo pastor José Serafim, para que eles servem. E eles também são atuais, pastor? Sim, nós cremos na atualidade. Por isso que nós somos pentecostais. Nós cremos que aquilo que o Espírito Santo atuou e fez nos dias dos apóstolos, está registrado no livro de Atos, continua até o dia do arrebatamento da igreja. Não há motivo nenhum para que eles tenham parado, eles tenham cessado, né? Os chamados cessacionistas são aqueles que dizem que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, eles existiram, porque está no livro de Atos, mas até João escreveu o livro do Apocalipse. Quando acabou a inspiração do Espírito Santo para escrever as Escrituras, acabou também o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Eles dizem isso, mas não tem nada na Bíblia que diga isso.
É interessante até que esses sensacionistas gostam de dizer que são bíblicos, que eles são firmados na palavra. Só que a palavra não diz isso. Eles costumam usar o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13, quando diz assim, no versículo 10, versículo 9 e 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E eles dizem que esse o que é perfeito foi terminar a revelação da Bíblia. Quando veio o Apocalipse, se completou a revelação da palavra, da Bíblia, das Escrituras, e eles dizem, então ficou perfeito, e a parte da profecia foi aniquilada. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o que é perfeito é o arrebatamento da igreja, é a glorificação do crente. É o que você encontra lá em 1 de João, capítulo 3. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E se nós formos lá em Efésios, capítulo 3, aliás, capítulo 4, diz assim, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, João diz que nós teremos o conhecimento de Jesus quando chegarmos a varão perfeito. E chegar a varão perfeito é quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar. No nosso cremos, na declaração de fé das Assembleias de Deus, e até o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, foi o presidente da comissão que elaborou a nossa declaração de fé, é um item da nossa declaração, do nosso cremos, o item 12. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, para o que for útil. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Também na nossa declaração de fé está escrito: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. Então, o que são esses dons? São capacitações, capacidades, recursos sobrenaturais que o Espírito Santo distribui como ele quer na igreja para o crescimento da igreja, o crescimento do crente, para a edificação e para a consolação. Quais são esses dons? Alguns estudiosos elencaram 25 dons na Bíblia Sagrada. E são conhecidos os 9 dons que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, porque esses dons exigem previamente que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Então, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos, a profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação das línguas, o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Esses 9 dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Então, não é normal que alguém tenha todos os dons, né? O normal é que as pessoas haja distribuição destes dons justamente para reforçar a comunhão entre os irmãos. E para que são esses dons? Para edificação, consolação e exortação da igreja.
nenhuma manifestação do Espírito Santo tem outro objetivo senão fazer com que a igreja cresça, fazer com que a vida espiritual se fortaleça de cada crente, que cada crente fique animado para enfrentar as adversidades e que cada crente sinta a presença de Deus, a companhia de Deus. Isso que quer dizer consolação, isso que quer dizer exortação, e edificação é o crescimento espiritual. É para isso que essas manifestações sobrenaturais ocorrem. Então, como eu disse para os irmãos, no texto bíblico já se reuniram aí 25 dons dados pelo Espírito Santo para que nós possamos crescer, ficar animados e sentir a companhia de Jesus e do Espírito Santo na nossa jornada para a fé. Os dons estão aí à disposição, são uma necessidade, porque para pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho não com palavras de sabedoria, mas, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, com demonstração do poder e do Espírito. É por isso que a igreja precisa dos dons espirituais, porque isso autentica a evangelização. Exatamente, irmão Caramuru, e o que nos parece sobre esses cessacionistas, que o que cessou mesmo foi o desejo, a vontade, né, o empenho em buscar as coisas de Deus, né? Exatamente. Então, muitos estão aí se entrelaçando com as coisas desta vida, se conformando com os benefícios que nós temos na sociedade atual, né? Porque com o crescimento da sociedade, da tecnologia, o homem hoje ele tem acesso a muitas coisas que vêm aí a alimentar o seu ego. E buscar o Espírito, o batismo com o Espírito Santo é algo que exige esforço, dedicação, renúncia, né? Então, e é algo que nos preocupa bastante, irmãos, como o irmão Caramuru acabou de nos ensinar, que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na Igreja do Senhor. E eu gostaria que o nosso irmão, pastor Serafim, falasse um pouquinho para nós o papel do Espírito Santo justamente na santificação e no fervor espiritual. Amém. Irmão, me permita fazer um comentário de uma pergunta Claro, pastor. anterior que eu deixei passar. O sinal do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. E é bom deixar bem claro nessa nossa abordagem que existe a atuação do Espírito Santo quando a pessoa se converte a Cristo, e uma segunda experiência quando ele é batizado no Espírito Santo. Então, quando ele recebe o Espírito da conversão, é aquilo que a Bíblia chama de selo, um selo de Deus, uma estampilha, um sinal, que aquela pessoa agora pertence a Deus. Por isso ele é selado com o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, Jesus, depois de ressuscitado, está escrito que ele entrou no cenáculo onde estavam os discípulos reunidos, disse: paz seja convosco, e assoprou sobre ele, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, naquela hora, eles foram selados com o Espírito Santo. Se cumprindo aí João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. O Espírito Santo não havia sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora, Jesus ressuscitado foi glorificado. Então, os discípulos foram selados com o Espírito Santo. E aquele selo que receberam não impediu que eles fossem depois batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, vê-se claramente que são duas experiências. E lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo escreve: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então,
quando o pecador se converte a Cristo, quando ele decide, eu recebo Jesus como meu Salvador, imediatamente ele é selado. Uma estampilha de Deus se revela, se manifesta nele, como propriedade de Deus. Então ele é selado com o Espírito Santo naquele momento. E isso se confirma quando Paulo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, toda pessoa que recebe Jesus, ele recebe imediatamente o selo do Espírito Santo. E depois, à medida que ele vai orando, buscando a Deus, se consagrando ao Senhor, ele então aí recebe, aí ele é imerso no Espírito, porque batismo quer dizer imersão. Aí ele é imerso no Espírito Santo. Irmão, e há uma figura disso no Salmo 1, quando diz o salmista que é como o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce para a barba e até a orla dos seus vestidos. Então, Arão era imerso naquele azeite da unção, símbolo da unção do Espírito Santo, onde o crente é imergido no Espírito. Aí, então, agora ele é batizado com o Espírito Santo. Qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo? É falar línguas estranhas. Isso aconteceu em várias ocasiões. Lá em Atos, capítulo 10, quando Pedro estava pregando a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. E os judeus, 6 irmãos que acompanhavam Pedro, vendo aquele milagre, se admiraram de que o dom do Espírito se derramasse também sobre o gentil, porque os ouvia falar em línguas estranhas e profetizar. Atos capítulo 19, quando Paulo encontrou alguns crentes e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Se nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo de João. E Paulo, impondo sobre eles a mão, eles foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Capítulo 8 de Atos, quando Filipe estava em Samaria, pregando a Cristo, os samaritanos se converteram a Cristo. E a igreja de Jerusalém enviou Pedro e João para dar apoio ao trabalho de Filipe. E eles reuniram aqueles crentes, impuseram as mãos sobre eles. Aí o texto não diz que falavam em línguas estranhas, mas há uma coisa curiosa. Simão, o mágico, vendo que sobre as pessoas a quem os apóstolos impunham as mãos, eram batizados com o Espírito Santo. O que será que Simão viu? Que sinal característico é esse que deu a entender a Simão que era batismo com o Espírito Santo? Certamente se repetiu a mesma coisa que aconteceram nos outros eventos. Falavam línguas estranhas. E falar línguas estranhas, alguém pode dizer, mas você entende o que está falando? Não, não entendo. E é bom que eu não entenda mesmo. O apóstolo Paulo disse no capítulo 14 de 1 Coríntios: o que fala em língua não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus. Se é mistério, é para Deus. E ainda ele diz mais, o apóstolo, que falando em línguas, o entendimento fica sem fruto, mas o crente é edificado, é fortalecido na fé. Então, o que nós podemos entender? O Espírito Santo, uma linguagem celestial, louvando a Deus e orando pelo crente. Como está escrito em Romanos 8, 26 e 27. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que, segundo Deus,
conhece a intenção do coração. Então, pode falar línguas estranhas, pode orar em línguas estranhas. Deixe o Espírito Santo atuar abundantemente, porque você não precisa entender nenhuma palavra, mas sente o gozo e a comunhão do Espírito na alma. E quando esse falar em língua é uma profecia, Deus dá então a interpretação. Amém? Amém, pastor Zé Serafim. Então, o senhor comentou sobre justamente a importância, né, do falar em línguas estranhas para identificar, seria uma demonstração pública, inclusive, do batismo e da atuação do Espírito Santo na vida daquele irmão, daquela irmã. E pastor, faltou o senhor comentar só uma parte da pergunta, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do Espírito Santo na santificação e no fervor espiritual, pastor. Ah, muito bem. É verdade, irmão, é verdade. A santificação. O Espírito Santo nos leva, desperta em nosso desejo de ler a palavra. E é pela leitura da palavra que nos santificamos. Jesus disse aos apóstolos, lá no capítulo 15 de João, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra purifica e santifica. O que quer dizer santo? Separado. Então ela nos separa do pecado, nos separa para Deus. Isso é uma atuação do Espírito Santo, santificando o crente pelo conhecimento da palavra. O Espírito Santo é que nos inspira para a oração, nos leva à comunhão com Deus. E aí está o segredo da santificação. À medida que nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos santificamos mais. E isso é um trabalho do Espírito Santo que nos leva a maior comunhão com o Pai Celestial. O complemento da pergunta o complemento É sobre a fervor espiritual. Sobre o fervor espiritual. Fervor, exato. O Espírito Santo é fogo, fogo da vida. Então, você é basado com o Espírito Santo e com fogo. Alguém fala que esse fogo que está escrito aí, lá em Mateus, é fogo de juízo, mas não é não. Aí é fogo de fervor, fervor espiritual. Então, o Espírito Santo é aquele que gera vida, vida espiritual. E dando vida, ele dá fervor, ele desperta, ele anima, ele acorda, ele nos dá desejo de orar, desejo de buscar a Deus. E é daí que vem o fervor espiritual. Falando em fervor, quando alguém põe uma água no fogo, quando ela está fria, parada. Mas quando ela começa a ferver, ela tem movimento. Então, isso é fervor. E o fervor espiritual é o Espírito Santo que concede, nos dando vida abundante, vida espiritual abundante. Amém, pastor Zé Serafim. E pegando uma carona nessa sua explicação sobre o fervor, irmão Caramuru, às vezes eu fico um pouco confuso, irmão Caramuru, porque nós vemos na atualidade, quando nós falamos do culto, nós vemos umas demonstrações de um certo fervor numa medida bem alta, né? Acho que está acima dos 1000 graus aí. Então, nós vemos culto onde as pessoas caem no espírito, né? Cristãos saem rodopiando, né? Será que isso, pastor Caramuru, é um culto pentecostal? Fala um pouquinho pra gente, como que deve ser um culto pentecostal, irmão Caramuru? Pois é, quando a gente fala hoje em culto pentecostal, já vem essa ideia de repleplé, reteté, aviãozinho, às vezes nem mais é aviãozinho, é aeroporto já. Essa confusão. Inclusive, os cessacionistas criaram essa ideia de que ser pentecostal é isso, é ser bagunçado. Quando, na verdade, quando a gente fala em culto pentecostal, a gente fala no culto que tem a atuação do poder do Espírito Santo. Então, o que é um culto pentecostal? É o verdadeiro culto, ele tem que ser pentecostal. Por quê? Porque o primeiro culto público da igreja foi no dia de Pentecostes.
E nesse culto nós tivemos a pregação da palavra. Teve barulho? Teve. Teve o barulho, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. O barulho chamou a multidão, atraiu a multidão. Mas, como diz o pastor Serafim, outro dia a gente conversava sobre isso, houve barulho, mas não houve irracionalidade. Por quê? Porque alguém pôde registrar todo o sermão de Pedro. Está lá no capítulo 2 de Atos. E depois passar para o Lucas. E o Lucas escreveu. Quer dizer, era um barulho que não impediu a pregação da palavra. Culto pentecostal é um culto ordeiro, é um culto em que há a manifestação do poder de Deus, mas justamente porque Deus é ordeiro, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 e 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Paulo diz que em todas as igrejas que existiam naquela época, não tinha bagunça. Tinha poder de Deus, mas não tinha bagunça, como estavam querendo fazer na igreja de Corinto. Então, o culto pentecostal, o que é? É o culto que está lá no capítulo, esse mesmo capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o que é um culto pentecostal? É um culto que tem louvor. Mas, porque quando a Bíblia fala aqui em salmo, fala de louvor. Mas o salmo, a gente vai ver na Bíblia que o livro dos Salmos é o inário da Bíblia. O salmo é um louvor de acordo com a palavra de Deus, com respaldo bíblico e inspirado por Deus. Segundo, tem doutrina. Culto pentecostal tem pregação da palavra, o lugar proeminente da palavra, porque o Espírito Santo quer falar com o povo. E ele usa a palavra, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, qualquer culto que deixa a Bíblia de lado, que só tem louvorzão, que só tem rodopio, isso não é culto pentecostal. Por quê? Porque quem despreza a Bíblia, despreza o Espírito Santo. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. É o que a gente vê lá. Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então tem que ter pregação. Nunca se pode interromper uma pregação com profecia, com língua estranha. Não, com rodopio, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o culto pentecostal tem doutrina. Mas o culto pentecostal também tem revelação, língua e interpretação. Também existe a manifestação dos dons espirituais, de forma ordeira. Pode haver profecia no culto pentecostal? Pode e deve haver, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas a profecia nunca atrapalha a palavra, nunca interrompe a palavra. Outra coisa, se alguém pode ter língua estranha no culto? Pode. Agora, a língua estranha é para edificação própria. Se você começa a falar alto em língua estranha e ninguém interpreta, então fale baixinho, porque é para a sua própria edificação. Não pode perturbar o irmão. Agora, se alguém falar em língua alta e alguém interpretar, aí sim, aí ele tem o mesmo valor da profecia. Então, este é o culto verdadeiramente pentecostal. E mais, tudo o que acontece é para edificação, ou seja, para o crescimento da igreja. Então, uma profecia
consola a igreja, exorta a igreja, quer dizer, exortar quer dizer animar a igreja. Agora, se começa a tumultuar, isso não é trabalho de Deus. Ou é da carne ou é do diabo mesmo, que não quer que se ouça a palavra, que não quer a edificação dos crentes. Agora, alguém cai no espírito, pum, levanta, caiu, depois acorda bobado. O que isso representou de edificação? Nada. Até porque o culto, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que é o nosso, apresentemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, toda manifestação do Espírito Santo, ela é sobrenatural, mas ela não abre mão da razão humana. Então, aquelas unções de animais que a gente vê por aí, né? Gente que começa a urrar como leão, isso não é de Deus, não. Porque Deus nunca transforma o homem num animal irracional. Quem transforma o homem em animal irracional é o diabo. Tanto que o diabo chama os seus escravos, que ele desce lá nos terreiros, de cavalo. Por quê? Porque o diabo transforma o homem em animal irracional. Quem é possuído por um demônio não perde a noção. O Espírito Santo não. Ele mantém a nossa racionalidade. Então, toda manifestação do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, é para o que for útil. Olha o que está lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, alguns dizem, onde há o Espírito, há liberdade. Há liberdade, não há bagunça. Não há confusão. Então, o culto pentecostal é qualquer culto em que o Espírito Santo atua. E ele atua através da palavra, ele atua através dos dons espirituais. Agora, num culto pentecostal, nós temos ordem e poder de Deus. Quando não tem ordem, não tem poder de Deus, porque Deus não é confusão. Amém, irmão Caramuru. E falando um pouquinho, o senhor mencionou 1 Coríntios 12, e dentro ali dos dons elencados, existe lá no versículo 9, os dons de curar. Eu queria pedir para o nosso irmão José Serafim também falasse um pouquinho para nós o que é e para que serve a cura divina. Ok, irmão. Antes de responder sua pergunta, eu peço permissão para fazer um adentro ao comentário do Dr. Caramuru. Me foi perguntado uma ocasião, lá no programa, lá na RIT, programa Vejam Só, fora do ar, em conversa fora do ar, se eu sou favorável, se eu era favorável ao culto racional ou ao culto pentecostal. É interessante a pergunta. Então, eu respondi, o culto pentecostal é culto racional, porque o Espírito Santo não tira o raciocínio da pessoa. Quando diz culto racional, como diz o Dr. Caramuru, capítulo 12 de Romanos, é o culto do raciocínio, da inteligência. Vou adorar a Deus com a inteligência que Ele me deu, sabendo exatamente o que estou fazendo. Aí me disseram, então você é mais presbiteriano do que assembleiano? Eu disse, não, não sou não, sou assembleiano mesmo. Só que eu aprendi o seguinte, se eu falar línguas estranhas, eu ouço uma mensagem que me enche de gozo, de alegria, e me vem aquele poder para falar língua estranha, eu tenho raciocínio. Eu não vou falar de uma maneira que eu atrapalhe os irmãos que estão ao meu lado de ouvir a mensagem. Eu vou me auto-edificar a falar línguas estranhas. Isso é o culto racional, que o Dr. Caramuru explicou, por sinal, muitíssimo bem. A cura divina. Por que a cura divina? Primeiro, porque Deus nos ama e quer o nosso bem. Ele não quer nos ver prostrado e doente. Segundo, a cura divina nos edifica, nos fortalece. A cura divina glorifica a Deus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João se dirigiam ao templo para a oração. E aquele coxo de nascença com mais de 40 anos de idade,
que se assentava na porta formosa para pedir esmolas. E quando pediu a Pedro e João uma esmola, interessante, né, o que disse o apóstolo, prata e ouro nós não temos. O que hoje muitos não poderiam falar a mesma coisa, não é? Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele, dando a mão, levantou, e os seus pés e artérios se firmaram. E ele entrou no templo andando, correndo, saltando e glorificando a Deus. E todo o povo glorificava a Deus. Então a cura divina glorifica a Deus. Quando Jesus curou aquele paralítico que foi trazido por 4, que destelharam a casa e desceram o paralítico diante de Jesus, primeira coisa, Jesus perdoou os pecados e logo foi censurado pelos escribas e fariseus. E Jesus disse, por que vocês estão arrazoando mal? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? É claro que é mais fácil falar o teu pecado está perdoado, ninguém está vendo, né? E muita gente fala isso hoje. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou, pegou a cama e saiu andando. E o povo glorificava a Deus, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então a cura divina glorifica a Deus. Não glorifica o instrumento usado por Deus. A glória é de Deus. Para isso existe cura divina. E isso é algo que tem me preocupado. Já comentei isso com o doutor Caramuru sobre isso, que nós estamos vendo pouca manifestação de cura divina. Eu acredito que nós precisamos, sim, de considerar isso e haver um grande avivamento para vermos Jesus curando nossos irmãos. A cura do Senhor é imediata. Ele não precisa curar parcialmente, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ele cura na hora. Então, eu estou percebendo que o Espírito Santo está nos despertando para que nós busquemos mais esse dom de cura divina e ver Deus operando, curando os doentes, libertando os enfermos. E ninguém queira usar o dom de Deus para se projetar, para ser assim mais aplaudido, ou mesmo alguns até para receber dinheiro. Quando alguém quer usar o dom de Deus para receber dinheiro, chama isso de simonato, né? Era o Simão lá de Samaria, que vivia ganhando dinheiro com artes mágicas, e quando ele viu os crentes passando com o Espírito Santo pela imposição da mão dos apóstolos, logo será, se eu tivesse dom, eu vou ficar muito rico. Então, tem muito discípulo de Simeão hoje. Deus nos guarde disso daí, Deus nos livre desse espírito. É para a glória de Deus e para a nossa edificação, nunca para a projeção pessoal, nem financeira e nem para o nome da pessoa ser bajulado, para ser de holofote. Então, a cura divina é para o bem das pessoas, para manifestar o amor de Deus para nós, porque está escrito que Jesus, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Isaías 53 está escrito que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Eu sinto que nós precisamos reviver essas passagens das Escrituras e vemos um avivamento, um despertamento, alguma coisa mais acontecer. Eu não estou contente com isso, não.
Eu estou na igreja, pela graça de Deus, há quase 70 anos, na Assembleia de Deus. E já comentei também que o doutor Caramuru, nós sempre andamos juntos e temos vários comentários. E era comum, algum tempo atrás, em nossos cultos, entrar alguém endemoniado na igreja. Mas os demônios eram expulsos e as pessoas eram salvas. E agora temos que não se está vendo isso. E eu fiquei preocupado. Será que não tem mais ninguém endemoniado? Ou será que nós não estamos incomodando os demônios? Era bom analisar isso daí, não é? Era bom analisar. E nós temos que estar preparados, não para correr do endemoniado, mas para libertar os oprimidos dos espíritos imundos. O doutor Caramuru já conta um caso aí de uma pessoa que caiu endemoniado e alguém foi chamar o SAMU. Graças a Deus que tinha lá um irmão pentecostal, cheio do Espírito Santo, e ele mandou parar que eu quero chamar SAMU. Jesus está aqui. E oraram e o endemoniado ficou liberto. Então, também é uma cura divina, a libertação do oprimido por espíritos imundos. E há certas doenças que são colocadas na pessoa por um espírito imundo. Aquela mulher que andava curvada na sinagoga, Jesus a chamou assim, pôs a mão sobre ela e falou, endireita-te. E ela imediatamente se endireitou. E era sábado. E quando ele foi censurado pelos escribas e fariseus por operar aquela obra no sábado, ele disse, no sábado você solta o jumento, leva ele para tomar água, leva ele para se alimentar. E não era justo libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha preso. Então, aquela doença era uma operação diabólica. Satanás continua trazendo doença nos corpos. Uma vez o demônio expulso, a enfermidade sai. Então, nós vamos agora passar 3 meses, os 3 primeiros meses do ano, estudando pentecostalismo. E a cura divina está inserida na doutrina pentecostal. Ela é atual, ela continua e ela vai estar atuante enquanto a igreja estiver na terra. Como disse o doutor Caramuru, ela só vai cessar quando formos arrebatados, quando formos glorificados. Então é hora de ver esses dons se manifestar. Eu quero dar um grito, oxalá seja o Espírito Santo gritando, noivo de Cristo, acorda, se prepare, Deus quer atuar na igreja, quer curar os doentes, quer libertar os oprimidos, quer salvar os pecadores, quer operar maravilha. O Espírito Santo está atuante. Ainda, nós é que estamos dormindo. Aleluia. E pastor, o senhor fez um comentário interessante, né? Que nós venhamos a passar os próximos 3 primeiros meses buscando os dons espirituais e buscando o Espírito Santo, em vez de buscar uma vacina para o coronavírus, né? Vai ter muita gente correndo atrás aí para querer a sua vacina, mas a verdadeira vacina contra todo o mal é o Espírito Santo de Deus. Um trimestre muito apropriado, né, para a nossa vida espiritual. Irmãos, indo agora para já a parte final da nossa abordagem, irmão Caramuru, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas às igrejas, nós vemos uma atuação muito forte e precisa do Espírito Santo. E eu queria que o irmão relacionasse o pentecostalismo, a evangelização e o discipulado. Sem dúvida. A parte final do nosso trimestre, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. E as 2 principais tarefas da igreja são pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar a palavra de Deus aos crentes. Essas são as 2 atividades principais da igreja. A igreja que não prega o evangelho, igreja que não ensina a palavra, não é igreja. É um clube social, é uma entidade filantrópica, mas igreja não é. E nessas 2 atividades, o Espírito Santo é fundamental. Veja que para evangelizar,
Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, foi Jesus quem disse que a evangelização ela só se faz a contento quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Aliás, o batismo no Espírito Santo, a finalidade dele é para que nós sejamos testemunhas. É que está lá em Atos 1:8. E vos revestir de poder para que sejais testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tem um escritor, que é o Gutierrez Siqueira, ele é escritor até da CPAD, editoriza pela CPAD, ele tem um blog aí na internet, ele costuma dizer que o batismo com o Espírito Santo, a finalidade dele é uma capacitação evangelística. As pessoas pensam que são batizados com o Espírito Santo para ficar falando língua estranha e para mostrar para os crentes que ele é fervoroso. Então ele fala a língua estranha bem alto para todo mundo achar que ele é um homem ou uma mulher de Deus. Mas não é para isso que a gente é batizado com o Espírito Santo. A gente é batizado com o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho, para ser uma prova da salvação de Jesus. Então, é para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua, ele dá o batismo com o Espírito Santo e ele dá os dons espirituais para que nós preguemos o Evangelho como Deus quer que seja pregado. Ah, meu caro, mas alguém que não é batizado com o Espírito Santo pode pregar o Evangelho? Pode. Pode. A Bíblia fala que Apolo, sem nem conhecer Jesus, ele pregava poderosamente nas Escrituras. Mas Priscila e Áquila o trouxeram à parte e o ensinaram melhor o caminho. Mas quando a gente prega o Evangelho sem ser batizado com o Espírito Santo, a pregação tem um efeito muito aquém do necessário. Lá no capítulo 19 de Atos, é dito que havia 12 discípulos, uns 12 discípulos. Quando Paulo chegou lá, talvez tenha sido até o próprio Apolo que tenha pregado ali em Éfeso, e Paulo, quando achou esses discípulos, perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João. Aí Paulo os batizou nas águas, e impôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E eles e Paulo, em 3 anos, converteram multidões em Éfeso. Então, olha a diferença. Sem batismo com o Espírito Santo, tinha 12 crentes. Com o batismo com o Espírito Santo, multidões se renderam aos pés de Jesus. O movimento pentecostal, ele começou no início do século XX. O avivamento da Rua Azusa é 1906. Veja o tamanho das igrejas pentecostais no mundo inteiro, veja o tamanho da evangelização que foi feita pelos pentecostais. Muito mais do que todos os reformados desde o século XVI, ou desde o século XV, quando começou a reforma. Então, a pré-reforma. Então, os irmãos vejam que a diferença é essa. Então, o Espírito Santo, o pentecostalismo, ele foi trazido, tem alguns estudiosos que chamam até o movimento pentecostal do último avivamento da história da igreja, a chamada chuva serôdia. É a chuva antes da colheita. Por quê? Porque sem o pentecostalismo não há evangelização efetiva. E também o discipulado. Também há uma ideia aí que ser pentecostal é ser contrário ao estudo das Escrituras. Acontece que eu não posso estudar as Escrituras corretamente se não for pelo Espírito Santo. Veja que está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus precisou abrir o entendimento dos discípulos, e essa abertura de entendimento
é pelo Espírito Santo para que eles pudessem entender as Escrituras. É através da atuação do Espírito Santo que nós entendemos as Escrituras. Então, um fato, por exemplo, é que todas estas falsas doutrinas escatológicas, e eu não quero entrar aí no último tema, que é do pastor Serafim, mas sem o pentecostalismo, as pessoas estavam ainda presas a alguns dogmas que foram criados ali pelo século III, século IV, que as pessoas não estavam nem mais esperando Jesus voltar. Já não criam mais em milênio, já não criam em arrebatamento da igreja. Por que isso? Porque o Espírito Santo não tinha atuação efetiva. E isso embota o entendimento das Escrituras. Então, a gente vê hoje, aqui no Brasil mesmo, qual é a maior escola dominical do Brasil? É das Assembleias de Deus. Apesar dela ser muito pequena em relação ao tamanho da igreja, mas a maior editora da escola dominical no Brasil é a CPAB. Por quê? Porque o pentecostalismo leva ao discipulado, leva ao estudo da palavra, leva à compreensão da verdade bíblica. Porque é a atuação do Espírito Santo. Então, a igreja, ela só cumpre efetivamente as duas tarefas principais dela, que é o discipulado e a evangelização, se houver a atuação plena do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos tirar essa ideia diabólica que foi colocada na cabeça dos crentes de que pentecostalismo é avesso ao estudo das Escrituras, que é só abrir a boca que o Espírito Santo enche. É o contrário. O verdadeiro pentecostal, ele é um estudioso da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Caramuru. E para finalizar nossa abordagem, eu queria pedir para o nosso irmão José Serafim falar para nós sobre essa relação entre o pentecostalismo e a escatologia. É muito interessante, não é, irmão? O profeta Joel já viu isso a questão de 500 anos antes de Cristo. Quando diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. O Dr. Caramuru comentou muito bem, há alguns dias atrás, de que os últimos dias começaram a partir da ascensão de Jesus. Então, já são os últimos dias, porque estamos caminhando para o fim dessa dispensação. E é a dispensação do Espírito Santo, quando ele está atuante, quando ele está trabalhando ativamente. Como nós já sabemos, houve um avivamento no ano de 1906, o Espírito Santo preparando a noiva de Cristo para arrebatamento, então ele está atuando com todo vigor, com toda força. E quando o apóstolo Pedro foi interrogado sobre o barulho que faziam, ele disse, é o cumprimento da profecia de Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Houve depois uma mornidão, um período obscuro, que a igreja sofreu bastante nesse período, mas o Espírito Santo despertou alguém e trouxe um reavivamento, e esse reavivamento já faz mais de 100 anos que está atuando, e nós percebemos que precisamos agora de um novo avivamento, porque os sinais estão dizendo que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nós precisamos de um novo avivamento. Vemos os crentes batizados com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Queremos ver o povo despertado. Desculpa, irmãos. Ver o povo despertado, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais, porque Jesus está voltando. É o Espírito Santo que está cuidando da noiva. Quando Jesus dava as últimas instruções para os discípulos, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João,
dizia: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Esse outro Consolador tem a mesma particularidade, a mesma identidade do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é o verdadeiro vigário de Cristo. Quando alguém se intitula vigário de Cristo, ele está blasfemando, porque só o Espírito Santo pode substituir Jesus, ninguém mais, porque ele que possui a mesma identidade do Senhor Jesus. Então, nós estamos, os sinais indicando que nós estamos no fim dessa dispensação, o Espírito Santo está atuante para despertar a noiva de Cristo, para distribuir os dons. Os dons é como joias preciosas, enfeitando a noiva, adornando a noiva para o encontro com o noivo nas nuvens. A noiva está de veste branca, lavada e branqueada no sangue de Jesus. Está ornada com os dons do Espírito. Ela vai subir gloriosa, triunfante, porque o Espírito Santo vai levar a noiva e apresentar ao noivo. Uma vez que ele entrega a noiva para o noivo, a sua ação em relação à igreja terminou. Agora ela já está com Jesus. Ele vai continuar trabalhando aqui, ainda na salvação de almas. Então, à medida que nos aproximamos do fim, o trabalho do Espírito Santo é intensificado. Agora na igreja e depois da atuação do Espírito durante o período da grande tribulação. Então, a escatologia, isso é, os últimos acontecimentos, o Espírito Santo está tão ativo ou ainda com maior intensidade do que no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Amém, pastor José Serafim. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a participação dos irmãos, o esforço, cada abordagem que nós temos o prazer de gravar. Eu me sinto muito alegre e feliz, porque esse trabalho não é para a nossa própria honra, mas para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor venha a abençoar cada um dos irmãos, também abençoar a cada um dos nossos amigos, irmãos e irmãs internautas, que seja mais um trimestre abençoado para a nossa vida espiritual. Neste momento tão difícil da humanidade, onde muitas pessoas estão desesperançosas, muitas pessoas estão sofrendo em diversos sentidos das suas vidas, no sentido espiritual, físico, material. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. E o batismo com o Espírito Santo, uma vida baseada na doutrina pentecostal, é um avivamento que cada um de nós precisamos para continuar nessa caminhada rumo ao céu. Obrigado, meus queridos, que Deus continue abençoando os irmãos. Meus amigos, irmãos e irmãs internautas, orem por esse trabalho. Esse trabalho ele sempre enfrenta muitas dificuldades. É como foi falado nessa abordagem de hoje, que quando o pastor José Serafim comentou que quando nós não vemos mais a luta do inimigo contra a igreja, é um momento de reflexão. Eu digo para os irmãos que o inimigo de nossas almas tem lutado muito ferrenhamente contra esse trabalho, mas a oração dos santos, a presença de Deus nas nossas vidas e o livramento do Senhor é o que nos mantém aqui dia a dia, entregando o trabalho de nossas mãos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, obrigado e oxalá que venha a ser mais um trimestre abençoado e quem sabe é o nosso desejo que seja o último trimestre da igreja aqui na terra, que nós venhamos aí a nos encontrar com o Senhor, que esse é o desejo de todo cristão. Deus abençoe, meus queridos, fiquem com Deus em nome de Jesus.